Olá, eu sou Virgínia Machado e integro o escritório jurídico Machado Salvati Cunha Advogados, que fica em Taubaté, interior do estado de São Paulo. E quero agradecer o convite dos organizadores para que pudéssemos falar um pouco sobre diversidade nas equipes das empresas e a gestão jurídica dessa implantação de perfis tão diferentes, porque eu não sei se vocês sabem, desde 1991 existe uma lei da Seguridade Social, que é a Lei 8.213, que obriga as empresas com mais de 100 funcionários de integrar no quadro funcional pessoas com deficiências ou necessidades especiais. Mas a diversidade trata muito mais do que isso. A diversidade trata de idade, de raça, de cor, religião, opção sexual e muitas outras questões. Então, a empresa que investe em diversidade, ela tem muitas vantagens e muitos benefícios. Como, por exemplo, existe uma maior riqueza em talentos nas equipes, existe a redução de conflitos, os funcionários se sentem mais integrados, mais acolhidos, existe mais sucesso individual ou da equipe, porque conseguem aí desenvolver melhor os seus potenciais. E, consequentemente, a empresa vai ter um resultado muito mais positivo em termos de lucros e também com relação à sua imagem na sociedade ou no segmento a qual ela integra. Mas existem algumas questões que são muito importantes para a gente estar conversando. Por exemplo, nós sabemos que as mulheres em cargos de liderança têm ali acho que 13, alguma coisa por cento apenas. E quando se trata de negros em cargos de liderança, não chega a 5%. Se nós falarmos então do LGBTQ, que são as lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais e os queers, nós vamos ver que raramente existe uma dessas pessoas em cargos de liderança. E nós sabemos também que o Departamento de Recursos Humanos tem aí muitas dúvidas e fica com uma insegurança premente. Isso é normal, porque realmente implantar a diversidade na empresa não é para qualquer um e não pode ser feito de qualquer jeito. Nós sabemos que existem condições mínimas, por exemplo, respeito ao próximo, tratamento igualitário dentro das equipes e adaptações físicas nas dependências da empresa para acolher pessoas com necessidades especiais. Por exemplo, uma pessoa que anda de cadeira de rodas, ela não passa em qualquer porta, tem que haver rampas, então todos esses cuidados são importantes. E se houver uma pessoa surda ou muda, ou surdo-mudo na equipe, toda a equipe terá que aprender a linguagem dos sinais. Conclusão: investir na diversidade é muito saudável, traz crescimento intelectual, resultados positivos, ambiente mais favorável e mais integrado, menos rotatividade, equipes mais criativas, boa imagem social e gera mais resultados e mais lucros. Mas nós precisamos lembrar que a gestão jurídica é imprescindível desde o início desse planejamento. Por quê? Porque existe o assédio moral. O assédio moral pode ser vertical ou horizontal. Vertical quando ele é praticado na hierarquia de cima para baixo e na horizontal quando é praticado por pessoas hierarquicamente iguais. Então, por exemplo, colegas de trabalho. Qual é o conceito de assédio moral? Assédio moral é a exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, geralmente durante a jornada de trabalho e no exercício das funções. O assédio moral, ele pode destruir uma empresa. Então, tem que haver muito cuidado na implantação da diversidade para que o assédio moral seja efetivamente controlado. E eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos concretos retirados aqui de precedentes jurídicos
que vão fazer com que nós tenhamos uma ideia mais próxima do quanto o assédio moral é presente no ambiente de trabalho. Nós temos da 7ª Câmara do TRT da 15ª Região uma reclamatória contra a Autoliv do Brasil. E a Autoliv, em primeira instância, foi condenada ao pagamento de R$620 mil. Em segunda instância, os advogados conseguiram reduzir essa indenização de 620 para 180 mil reais. Ainda é muito significativa, né? E isso ocorreu porque houve humilhação e racismo no ambiente de trabalho e a empresa é sempre responsável pelos atos praticados pelos seus subordinados, pelos seus prepostos, e ela deve sempre suportar os riscos da sua atividade econômica. Nesse caso, uma funcionária negra saiu mais cedo no dia anterior e nesse dia onde ocorreu o problema, os seus supervisores, os seus líderes, amarraram os seus pulsos e desfilaram com ela perante todos aqueles que estavam presentes ali naquele ambiente. Isso configurou humilhação, racismo e agressão à dignidade do funcionário. Temos aqui alguns outros exemplos concretos. Olha só, dano moral, discriminação por opção sexual, indenização de 15 salários mínimos é do TRT da 1ª Região. Depois nós temos do TRT da 15ª Região, dano moral, suposta opção sexual, discriminação, dispensa indireta, ato lesivo da honra e boa fama, assédio moral vertical. O próprio chefe é que dizia palavras, que aqui não vou repetir, é lógico, mas que agrediam moralmente o funcionário. Da 3ª turma do TST, Tribunal Superior do Trabalho, danos morais. Funcionário vítima de ofensas e injúrias perpetradas por colega de trabalho de outro setor e que era evangélico e que dizia que não gostava de homossexuais. Aqui houve um assédio moral horizontal, ou seja, entre colegas do mesmo nível hierárquico. Depois, também do Tribunal Superior do Trabalho, dano moral em 50 mil reais. Empresa de telemarketing estabelecia controle gestacional de suas funcionárias, regulando quais empregadas poderiam engravidar. Da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, dano moral 30 mil reais. Trabalhadora transexual que não era autorizada a utilizar o seu nome social e a usar o banheiro feminino. Um terceiro banheiro foi construído, no entanto, a relatora do recurso entendeu que a criação de um terceiro banheiro, ou seja, um banheiro unissex, contribuiu ainda mais para a discriminação direcionada à funcionária. Do TRT de Minas Gerais, danos morais 60 mil reais. Bancária dispensada simbolicamente no Dia Internacional da Mulher. Sofria pressão para deixar o cargo de liderança com rebaixamento de função e redução salarial. Entendimento de que o superintendente ultrapassava os limites do poder diretivo e disciplinar. Da 7ª turma do TRT de Minas Gerais, dano moral. Foi negada a um homem, olha que diferente, foi negada a um homem o cargo de gerência em empresa de cosméticos, por motivo injustificável, prática discriminatória em razão do gênero. Você vê que a discriminação, às vezes, não é só contra a mulher, mas também pode ser contra o homem, como nesse caso da empresa de cosméticos. 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, dano moral. Empregadas discriminadas por manterem relacionamento homossexual e que foram expostas a situações preconceituosas e constrangedoras, incompatíveis com o ambiente de trabalho que deve ser saudável e dignificante. 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, dano moral. O funcionário era indicado pelos colegas, apontado, na verdade, pelos colegas, com palavras de baixo calão, com palavras que o constrangiam.
E o fato de não ser dito na frente do empregado não retira a gravidade da conduta. Houve ofensa à honra e dignidade do funcionário. Conduta abusiva no ambiente de trabalho. Então, olha só, não é só porque falou para ele, mas também porque falou dele, também enseja dano moral. Atitudes preventivas para minimizar riscos, evitar passivo trabalhista e fornecer segurança ao Departamento de Recursos Humanos. Primeiro, planejamento, sempre. Estratégia, estudo prévio do ambiente, monitoramento, respeito ao próximo, como já falamos, líderes engajados com o projeto, gestão jurídica do projeto através da implantação de uma compliance trabalhista. Esse seria o ideal para iniciar qualquer projeto de inclusão da diversidade no quadro funcional da empresa e nas suas equipes. Então, nós já vimos que existem muitos benefícios em implantar a diversidade na empresa. Fica mais criativa, as pessoas se sentem mais acolhidas, a empresa tem uma imagem na sociedade muito positiva. Então, tudo isso traz resultados, traz mais lucros, mas também pode trazer grandes problemas. Então, uma compliance trabalhista é imprescindível para que esse projeto saia do papel e tenha sucesso. E o que é a compliance trabalhista? A compliance trabalhista, em sentido amplo, ela está ligada ao cumprimento das normas jurídicas e administrativas de uma empresa e assim engloba a criação e fiscalização de regras de ética e conduta de uma empresa, adequação às leis, acordos e convenções coletivas e ao regulamento interno da empresa. Isso no aspecto lato sensu, ou seja, no aspecto geral, amplo. Em sentido stricto sensu, podemos dizer que é a criação e fiscalização de regras de ética e conduta, proporcionando um programa de bem-estar nos diversos setores da empresa e seria como um guia, que direciona as ações da empresa, definindo-as dentro de padrões de ética e moral, interna e externamente, ou seja, em suas relações interpessoais e em suas relações contratuais com fornecedores e consumidores. Então, nós podemos dizer que a compliance, ela agrega valor ao produto da empresa. Ela traz mais confiança dessa empresa e na sociedade onde ela figura, ela traz mais competitividade. O compliance trabalhista, de uma forma geral, vem sempre de forma positiva para todas as empresas que o implantam. Mas é mais do que isso. Qual é o aspecto prático da compliance trabalhista? Ela serve para evitar ou mitigar riscos, preservar valores éticos e morais, garantir a segurança das pessoas e do próprio patrimônio da empresa, sustentar a continuidade e o desenvolvimento dos projetos e dos negócios. Mas o que é que deve abordar uma compliance trabalhista? Deve sempre abordar assédio sexual e moral, recrutamento e seleção, modalidades de contratação, saúde e segurança do trabalho, a hostilidade entre os colaboradores, a aplicação de multas e penalidades disciplinares, a jornada de trabalho, toda e qualquer forma de discriminação em virtude de raça, sexo, origem, condição social, idade, porte ou presença de deficiência e doenças não contagiosas por contato social, a rescisão do contrato de trabalho, normas coletivas, entre outros. Este trabalho minucioso com as normas externas e internas da empresa dão origem a um documento que se chama Código de Conduta. E ele vai servir como um guia, principalmente para traduzir o bem-estar dentro da empresa e nas relações interpessoais e assim evitar
um passivo trabalhista desnecessário e indenizações por dano moral devido a assédio moral. A implantação da compliance trabalhista garante segurança jurídica, bem-estar no ambiente de trabalho, estabilidade, imagem pública positiva da empresa, maior competitividade no segmento que atua, mais confiança, melhores resultados finais e maiores lucros. Principalmente, evita, como nós já falamos, um passivo trabalhista desnecessário. Então, nós podemos concluir parcialmente o seguinte: uma empresa que investe em diversidade no seu quadro funcional terá reconhecimento público, publicidade positiva, mais competitividade no setor onde atua, mais confiança da sociedade e dos seus parceiros de negócios, maior integração e acolhimento entre os funcionários, estímulo à criatividade, maior engajamento dos seus colaboradores e mais resultados positivos e lucros. Então, pelo que nós podemos ver, a implantação de um projeto de perfis diversos nas equipes das empresas é muito interessante e é muito benéfico. Porém, a empresa precisará agir com planejamento, com estratégia, com prevenção e com a implantação de um compliance trabalhista específico, personalizado, exclusivo, artesanal para esse projeto. E para isso, os advogados que vão aplicar a implantação desse compliance precisam ser pessoas que tenham sensibilidade, que tenham empatia, que tenham comprometimento com o projeto e que possam estar disponíveis realmente para tirar as dúvidas do RH, ou seja, andar de mãos dadas com o departamento de RH. E aí a gente vê que muitas empresas, elas têm um compliance trabalhista, porém é apenas figurativo, não é fiscalizado. E olha só, para você aplicar corretamente o compliance, você tem que fazer reuniões com vários setores da empresa, com os líderes, com os gestores desse projeto, com os diretores. Todos precisam estar engajados para que realmente esse projeto dê certo. E vai agregar valor a essa empresa, vai fazer com que ela seja referência de mercado, vai fazer com que ela seja referência social, inclusive para as demais empresas, para os concorrentes. Ela vai ter mais competitividade, vai ter produção final muito melhor, maiores lucros. Isso é muito importante. Porém, o compliance trabalhista é que será o responsável realmente para que esse projeto dê certo e vingue com todo o seu vigor. Muito obrigada pela sua companhia, espero que você tenha gostado, que tenha entendido a necessidade de sempre trabalhar com um jurídico atuante e personalizado.